Saudações, pessoal! Hoje vamos aprender sobre manutenção em operações, análise e prevenção de falhas e confiabilidade. Para falar de manutenção, a gente tem que falar de falhas. Na verdade, pessoal, tudo tem falhas. Óbvio que em alguns casos as falhas não são assim tão importantes ou às vezes passam desapercebidas. Exemplo, um violinista numa orquestra é diferente de um violinista num solo. No meio da orquestra, quase ninguém vai notar. Já se ele estiver fazendo um solo, uma desafinada pode chamar muita atenção. E assim outras tantas, né, pessoal? Imagine uma falha de manutenção num avião. Por que as operações falham? As três principais categorias de falhas são as relacionadas aos bens e serviços que estão sendo fornecidos às operações. A gente costuma chamar isso de falhas dos nossos fornecedores. Algo que está acontecendo dentro da empresa. Normalmente isso tem a ver mais com equipamentos, pessoas, ambiente de trabalho. E a terceira, os próprios consumidores, na hora de manusear o produto, não terem lá muito jeito e causarem um estrago, uma falha naquele produto. Óbvio que a gente vai dar mais atenção para aquelas falhas que possuem mais impacto nas operações e nos nossos consumidores, clientes. Aí também entra o aspecto financeiro. Falhas custam caro. Podem dar prejuízo, podem fazer com que o nosso cliente não compre mais. Então, há formas também de levantar prejuízos e potenciais prejuízos decorrentes de uma falha. As técnicas são semelhantes às que vocês estão estudando lá em custos fixos, variáveis, custos de capital. As falhas podem ser da seguinte forma. Falhas de projeto, tem a ver então com a engenharia do produto, tem a ver com o projeto das instalações, tem a ver com o planejamento. Neste caso, pessoal, o produto, o serviço, ele já nasceu falho, porque foi mal projetado. Pense num carro, num veículo que foi projetado para ter baixo consumo. Por uma falha do projeto do motor e no uso do dia a dia dos consumidores, nas mais variadas situações, acabou se revelando um veículo que não é econômico. Resultado, reclamações, perdas de clientes, devoluções e aí vai. Falhas de projeto normalmente dão grandes prejuízos, pessoal, porque exigem muitas vezes recall, né? Um cinto de segurança que não foi bem dimensionado, recall para substituir o cinto. Falhas nas instalações, essas são as que a gente mais percebe no dia a dia. A máquina parou, o motor queimou, o meu estoque molhou porque tinha goteira no teto. São as chamadas falhas de instalações. Falhas de pessoal. Classificamos aqui dois tipos de falhas de pessoal, chamadas falhas humanas, o erro e a violação. O erro é uma falha no julgamento da pessoa. Exemplo de erro. Eu tenho uma floricultura, agora é Dia das Mães, eu estou imaginando que vai explodir as vendas, vou encher meus estoques de flor. Chega o Dia das Mães, por conta de coronavírus, por conta de outras coisas que eu deveria ter considerado, mas julguei mal, não vendi tudo. O meu estoque continua cheio e eu talvez não consiga mais vender isso. Além de ter o problema da deterioração. Violação é quando eu sei o jeito certo de fazer, pessoal, e faço do jeito errado. Essa falha é mais grave, é uma falha consciente. Um exemplo, o operador de uma máquina, ao final da sua jornada, ele sabe que antes de liberar a máquina, ele tem que fazer uma limpeza e uma lubrificação de algumas partes. Está lá no procedimento operacional dele, ele foi treinado. Ele sabe que ele tem que fazer isso todo santo dia. E aí, por algum motivo qualquer, no final da jornada, ele se apressa lá e deixa de fazer. E aí não interessa se foi por esquecimento, violação. Havia um procedimento expresso sobre isso, ele estava treinado, capacitado e consciente sobre isso aí, mas não fez. Esse erro é mais grave. Falha de fornecedores. O meu fornecedor mandou o produto com atraso, o meu fornecedor mandou matérias-primas contaminadas, o meu fornecedor mandou a menos do que eu encomendei. Falhas de clientes. Já citei um pouquinho antes, né? Comprei um Note, super barato, importado, e um detalhezinho. Eu não sabia que a voltagem dele era 110. Liguei no 220, estragou o Note. Havia lá junto um manualzinho de instruções em inglês lá que eu nem quis saber de ler. Falha do cliente. E tem falhas relacionadas a rupturas no ambiente, né, pessoal? Excesso de calor, excesso de frio, temporais, secas. Muitas dessas eu não consigo atacar a causa, eu consigo atacar só os efeitos. Pessoal, o que vocês acham? Falhas podem ser vistas como oportunidades? Importante, pessoal,
é identificar as falhas e quantificá-las. Isso aí vai ser decisivo para que eu saiba onde priorizar. Existem 3 maneiras de se medir falhas. A famosa taxa de falhas é uma das mais usadas. Quantas vezes, dentro de um determinado período de tempo, ocorre a falha? Confiabilidade é uma medição, a gente vai ver um exercício adiante que fala sobre isso. Ele mede probabilidades, a possibilidade de uma falha ocorrer. Disponibilidade é o total de tempo, pessoal, que a gente tem disponível, descontando a ocorrência de falhas. Tenho 24 horas, dessas 24 horas eu trabalho na minha empresa 23, sendo que existem possibilidades de quebras, manutenções, enfim, e eu vou descontando, sobra o tempo disponível. Esse é o que eu vou usar, inclusive, nos meus cálculos de capacidade e tudo mais. A taxa de falhas, então, pessoal, ela é calculada considerando o número de falhas em um determinado período de tempo. Tá? Exemplo, num aeroporto, num shopping, num condomínio, a segurança pode ser medida pelo número de violações de segurança por ano. A taxa de falhas, então, pessoal, normalmente é traduzida num percentual. Alguns exemplos aqui, percentual em cima do número total de produtos testados. Se eu tenho lá testes por amostragem, muito comum acontecer, não dá para testar 100%. Quando eu consigo testar 100%, aí eu faço em cima do número total produzido. Um exemplo, pessoal, é agora. A gente está vivenciando essa época de coronavírus. Vamos dizer que a missão de um hospital é curar pessoas. O que o pessoal está fazendo? Todo mundo que tem sintomas vai para o hospital e faz um teste para ver se confirma ou não confirma o Covid-19. Se confirma, ele conta como caso confirmado e passa a receber, então, acompanhamento. Felizmente, pessoal, apesar de tudo, a grande maioria das pessoas estão se curando. Mas, dentre os casos que estão sendo confirmados, tem um percentual de óbitos. Apesar de ser trágico, é a falha do hospital. Se a gente quisesse calcular uma taxa de falhas nesse sentido, o hospital provavelmente faria o número de óbitos dividido pelo total de casos confirmados, que é mais ou menos o que a imprensa aí divulga. Aqui temos uma fórmula, pessoal, como exemplo. Taxa de falhas, então, o número de falhas dividido pelo número total de produtos testados, vezes 100%. Eu vou usar o exemplo coronavírus, eu sei que vai dar uma estatística um tanto trágica aqui, mas diante da situação se presta aos nossos objetivos didáticos aqui. Vamos dizer que esse denominador aqui, é o número de casos confirmados de Covid-19. E esse númerozinho em cima aqui é o número de óbitos. Vamos dizer que a gente tem aí cerca de 100 mil casos confirmados no Brasil e o número de óbitos está em torno de 6 mil. 6 mil dividido por 100 mil vezes 100% vai dar 6%. Não sei bem qual é o número atual, mas isso aqui é só para vocês terem uma ilustração de como é que se calcula. A falha no tempo, normalmente ela pode ser representada por um gráfico, a gente já vai explicar, que é chamado curva da banheira, que ilustra as chances de uma falha ser maior no início ou no final na vida de um sistema ou componente. Aqui está a curva da banheira, pessoal. Esse aqui é o tempo e aqui é a taxa de falhas. Então, observem que no início a taxa de falhas, a gente chama isso aqui de mortalidade infantil, a taxa de falhas é alta. À medida que vai passando o tempo de uso, o produto vai estabilizando e a taxa de falhas é pequena. E lá no final, quando o produto já está meio que se deteriorando, está começando a ficar velho mesmo, a taxa de falhas começa a subir de novo. A gente chama isso de estágio de desgaste. Vamos sintetizar aqui no tempo de voo de um avião. Como seria a taxa de falhas? Seria também de acordo com a curva da banheira. A maior quantidade de acidentes ou falhas na aviação ocorrem na decolagem, ou seja, início dessa nossa contagem de tempo. Quando o avião está lá em cima, pessoal, muito raramente ocorrem falhas. E a taxa de falhas sobe mais um pouquinho também na aterrissagem. Aqui eu já expliquei, então, pessoal, as 3 etapas, Primeira, mortalidade infantil, vida normal e desgaste no final. Pessoal, há 3 conjuntos de atividades para fazer a prevenção e recuperação de falhas. Primeiro, compreender quais falhas estão ocorrendo na operação e por que elas ocorrem. Requer investigação. Depois, analisar as formas de reduzir a probabilidade de falhas ou minimizar as consequências das mesmas. Reduzir a probabilidade significa atacar alguma causa, ou então, se eu não consigo atacar a causa, pelo menos minimizar as consequências desta falha. E elaborar políticas e procedimentos que ajudem as operações a se recuperarem das falhas quando elas ocorrerem.
Quer dizer, eu tenho que contar com a possibilidade que um dia, por mais que eu seja preventivo, por mais que eu me prepare, vai acontecer a falha. E daí? Eu tenho que preparar para isso também. Como a falha e a falha potencial podem ser detectadas e analisadas? Esse é o primeiro passo, então, daquilo que a gente acabou de falar. Detecção e análise, pessoal, significa desenvolver um mecanismo para que se possa perceber algum tipo de falha. E a partir daí analisar a falha para entender as suas causas, o que leva à falha. No setor industrial, os mecanismos de detecção de falhas mais comuns têm a ver com as checagens de processos em curso. Tá? Então, se coloca um monte de controles, monitoramentos, qualquer desviozinho ali a gente vai lá e atua, toma uma atitude. Às vezes, né, dependendo se a empresa não tem muito recurso, é só no visual. Olha, está dando um barulho, está dando vibração. Checagens de diagnóstico por meio de máquinas, tá, pessoal? Essas checagens, hoje em dia com a tecnologia, é muito fácil. Eu tenho lá uma grande prensa mecânica, toda ela automatizada, no meio de um ambiente fabril, a gente vê muito disso na indústria do tabaco, e de repente a prensa parou. Vem alguém lá da manutenção com um computador, conecta com um painel da máquina e já descobre onde está o problema. Quer dizer, não precisa nem muito esforço. Já existe um software que vai lá e detecta isso. No setor de serviços, tá, pessoal, é muito comum a gente trabalhar com entrevistas, com clientes, usuários, fazer pesquisas telefônicas, grupos de foco, pessoas-chave lá que podem responder sobre falhas presentes e falhas potenciais. A falha potencial é aquela falha que pode ocorrer, o próprio nome já diz. Registro de reclamações, embora seja mais reativo, mas é muito usado também para direcionar o pessoal. E formulários de retroalimentação, dentre os quais aí pesquisas de satisfação de clientes, questionários diversos. O marketing nos alimenta muito com isso aí também. Como analisar essas falhas agora? Existem várias ferramentas para isso, muitas delas a gente vai estudar lá na gestão da qualidade, em disciplinas futuras. O que mais ocorre aqui? Investigação de acidentes, quem já participou aí de CIPA sabe, né, pessoal? O pessoal da CIPA vai lá e investiga. Por que aconteceu o acidente? Rastreabilidade de falhas, seguro do produto, análise de reclamações, análise de incidentes críticos, muito usado na alimentação, no setor de saúde, análise do efeito e modo de falhas, FMEA, né, Failure Mode and Effect Analysis, e análise de árvore de falhas, Failure Tree Analysis. Nós vamos nos dedicar ao FMEA. Antes disso, pessoal, eu quero que vocês pesquisem, pode ser no livro do Slack, pode ser na internet. Tudo que está aqui vocês podem pesquisar na internet. E quem quiser tem o material que eu deixo lá no material complementar. Mas quem não gosta de ler grandes textos, tudo bem, pesquisa na internet. O que é FTA? Pontinho para vocês pesquisarem. Exercício FMEA nós vamos fazer um, pessoal, para vocês aprenderem e ver o quanto a ferramenta pode ser útil. Vai estar explicado em outro vídeo. Como as operações podem aprimorar a sua confiabilidade, pessoal? 4 métodos para fazer isso. Eliminar do projeto os pontos de falhas da operação. Ainda quando eu estou desenhando o produto, desenhando a máquina ou planejando o serviço, eu já tento pensar ali todos os possíveis pontos de falha. Onde é que as pessoas podem errar, onde é que o consumidor pode errar, onde é que o meu fornecedor pode errar. Instalar redundância na operação. Redundância, o nome já diz. Coloca um equipamento a mais, igual ao primeiro. Exemplo, eu tenho um motor que alimenta determinado equipamento e avalio que aquele motor é crítico, ele não pode parar. O que eu faço? Eu coloco do lado dele um segundo motor. No que falhar o primeiro motor, o segundo entra em operação. É claro que isso aí requer investimento, eu tenho que avaliar, tá? E depois a gente vai falar sobre isso no exercício, porque, né, dependendo do equipamento redundante, o gasto pode ser grande. Implementar mecanismos à prova de falhas para algumas atividades da operação, os famosos Pokayoke. Pokayoke quer dizer em japonês mecanismo à prova de bobeira humana, de falha humana. Exemplo, né, pessoal? Quando acidentalmente vocês fecham um arquivo, vai aparecer uma pergunta lá. Você tem certeza que quer fechar esse arquivo sem salvar? Aparece um avisozinho ali na tela para que a gente reflita. Isso é um Pokayoke. São alertas que nos ajudam a pensar uma segunda vez. No mundo industrial é muito comum isso em questões relacionadas à segurança, mas existe muito isso também em questões relacionadas à qualidade do produto, né, calibres, réguas, tudo automatizado na máquina. Se vocês leram todo o conteúdo das operações enxuta, pessoal, devem ter já ouvido falar dos mecanismos do Pokayoke lá. Aqui trazendo mais um exemplo de Pokayoke, então, pense em uma máquina com uma guilhotina
Aquela guilhotina mesmo, do tempo da Maria Antonieta, lá, da Revolução Francesa, essa aí. Então, o cara aperta um botão, vem uma guilhotina e corta uma chapa, não a cabeça das pessoas. Muito comum em empresa metalúrgica. Não foram raras as situações em que pessoas perderam a mão, porque o cara, ao fazer esse gesto, ele empurrava a chapa para botar ela numa determinada posição de corte, acionava e vinha a guilhotina e coitado do dedo da mão. Bom, então pessoal, dá acidente, alto risco. O que o pessoal agregou de Poka-Yoke? Eles instalam um dispositivo eletrônico de modo que o operador não tenha que apertar um único botão para acionar a guilhotina. Ele tem que apertar dois e os dois botões estão bem afastados um do outro, a ponto dele ter que usar os dois braços na operação de acionamento da guilhotina. Quer dizer, os dois botões têm que estar sendo apertados ao mesmo tempo. Esse gesto livra as mãos dele do curso da guilhotina. Desta forma, não acontece o acidente. E pessoal, a gente vai falar bastante também da manutenção dos equipamentos da operação. Todos os equipamentos, todas as instalações requerem algum tipo de manutenção. Operações bem mantidas são operações confiáveis. 3 abordagens, então, quanto à manutenção. Gravem bem, porque isso aqui dá para fazer no carro da gente, pessoal. A manutenção corretiva, usar os equipamentos até que eles apresentem algum defeito e só aí consertá-los. Exemplo, a lâmpada de ré do carro. Eu só troco quando estraga. Normalmente a manutenção corretiva é usada para equipamentos ou componentes de baixo risco, de rápido reparo. Queimou a lâmpada, troca. É o mais comum. A preventiva, então, pessoal, é realizar a manutenção regular dos equipamentos, mesmo quando eles não apresentem problema. Exemplo, lubrificação do motor a cada 5.000 km. Então, independente de o óleo está bom, está ruim, o motor está roncando ou não está, eu vou lá e faço a troca do óleo, né, a cada 5.000. E a preditiva, pessoal, a preditiva sempre pressupõe um monitoramento regular de um equipamento para se tentar prever quando eles podem apresentar problema. Exemplo é, de tempos em tempos, eu medir os sulcos do pneu. Existe um medidor, inclusive, dependendo da profundidade, se ficar muito rasinho, é sinal que o pneu está careca, tem que trocar. Mas observe, eu tenho que fazer isso periodicamente, esse monitoramento. Pesquisem mais exemplos de corretiva, preventiva e preditiva. A internet tem bons exemplos. Temos que agregar aqui mais 2 abordagens que têm sido muito influentes nos últimos anos. Em decorrência aí de operações enxutas e outras técnicas de melhoria da qualidade, a manutenção produtiva total ou a Total Productive Maintenance. Não sei se a minha pronúncia está correta. A famosa TPM, não é aquela que vocês estão pensando. MPT no português e TPM no inglês. É uma manutenção, então, onde a gente capacita os próprios operadores da máquina para fazerem pequenas manutenções. Eles trabalham em equipe normalmente, ficando então para o pessoal mais técnico, o pessoal da engenharia, as manutenções mais pesadas, as mais complexas. Ajuda muito e torna o operador mais responsável. Mas existe ali também uma certa autonomia do operador. O operador conhece a sua máquina. Ele sabe onde estão os barulhinhos estranhos. A gente sabe isso no carro da gente, pessoal. Qualquer coisinha lá de diferente no carro, isso aqui tem que levar para manutenção. A filosofia do TPM é a mesma. Comprometer o operador com a máquina. Normalmente, empresas que não têm essa cultura, o operador, quase sempre quando dá problema, ele pensa assim: deu problema? Manutenção. Não é comigo. Na TPM, pessoal, quando dá problema, é comigo também. Tá? Eu sou parte da solução. Compromete mais. O operador passa a entender mais da sua máquina e com isso ele contribui e se torna mais produtivo. A manutenção centrada em confiabilidade é um conjunto de atitudes, procedimentos, cuidados que no seu todo agregam confiabilidade à máquina. Não necessariamente são ações técnicas do pessoal de manutenção ou do próprio operador. São outras ações que envolvem treinamento, engenharia, reengenharia, modificações. Pessoal, desafio aí para a internet. Quais as 5 metas da manutenção produtiva total? Quem ainda não está muito por dentro, não deixa de dar uma olhadinha lá no nosso conteúdo, capítulo do livro que fala sobre operações enxutas just in time. Vem de lá esse conceito. Eu gostaria que vocês pesquisassem um exemplo de MCC. Pode ser no livro do Slack, pode ser na internet, como vocês acharem melhor. Pessoal, por mais que eu trabalhe a prevenção de falhas, um dia a falha vai acontecer. E eu também tenho que me preparar para esse momento.
principalmente para recuperar logo a falha, para que as coisas voltem a acontecer normalmente. Agora, você já domina mais esses conceitos. Imagine um layout por produto, que nem aqueles que a gente viu lá, linha de produção, fabricação de papel e tudo mais. As máquinas são todas elas em sequência, uma atrás da outra. Então, pessoal, um único problema numa máquina para a fábrica toda. Então, o que você tem que fazer? Recuperar rapidamente essa máquina e voltar a operar. Para isso, então, se trabalha a recuperação de falhas. A recuperação ela tem que ter uma abordagem sistemática. O que a gente quer dizer sistemática? Não pode ser de improviso, pessoal. A gente tem que pensar em planejar tudo isso aqui antes e, rotineiramente, algumas dessas práticas e procedimentos a gente tem que estar executando. Então, vamos ver. Vamos considerar que a minha fábrica tem vários equipamentos, está operando normal e aconteceu a parada de uma máquina. O que fazer? Primeiramente, descobrir, que é investigar o que ocorreu para causar a falha. Então, eu vou lá ver. Queimou o fusível, o disjuntor caiu, travou alguma coisa. Então, investiga para tirar alguma conclusão. Então, descobrir o que ocorreu. Atuar, agir de imediato sobre a falha. Queimou o disjuntor, vou lá, troco o disjuntor. A máquina travou lá, alguma parte imóvel, vou lá, destravo. Importante também informar as pessoas-chave, o cliente que de repente estava esperando o produto, as pessoas que possam ser afetadas por esta falha. Conter e acompanhar as consequências da falha. Vamos dizer que uma das consequências da falha, pessoal, seja a perda de um cliente, porque eu não vou conseguir cumprir meus prazos. Conter seria evitar a perda do cliente, com compensações, com descontos, mandando um outro tipo de produto mais nobre, se for possível. Aí eu tenho que negociar com ele. E acompanhar as consequências é ver se com essa compensação, com essa contenção, com esse nível de informação, se ele está satisfeito, se ele vai continuar comprando de mim. Isso é acompanhar. E aí eu tenho que usar lá o meu departamento comercial para fazer isso, para me ajudar. Aprender, pessoal, essa é a parte mais importante. Porque até então, no 1 e no 2, eu só atuei em cima do problema específico e nas suas consequências. Agora, depois que tudo isso está feito, eu vou parar um pouquinho, respirar e vou tentar descobrir a causa da falha, a causa fundamental, e prevenir que ela não ocorra novamente. Vermelhinho aqui para vocês, ó. Peguem também lá na internet mais um exemplo de recuperação. Continuando o nosso exemplo, pessoal, a máquina parou por quê? Bom, aí eu vou lá, faço uma investigação, entrevisto pessoas e chego à conclusão seguinte. Como eu tinha vários operadores, todos eles muito prudentes, muito disciplinados, que faziam bem a manutenção de final de jornada, descobri que nesta máquina o operador não fazia o procedimento de final de jornada, limpeza e lubrificação da máquina. Descobri que essa é a causa da falha. Mas por que ele não fazia isso? Descobri uma outra causa, que essa talvez explique tudo. A gente chama isso de causa fundamental. Descobri que o operador não ganhou treinamento adequado. Foi contratado meio às pressas, ele disse que tinha experiência e eu confiei. Na real, ele até tinha consciência do procedimento, mas não estava fazendo porque não ganhou o treinamento adequado para isso. Como é que eu faço para prevenir? Bom, vou lá e dou o treinamento adequado, completinho, né? Tiro ele algumas horas, como se faz uma boa limpeza, como se faz uma boa manutenção. Observe que a falha ela já está recuperada. Então, pessoal, se a falha é falta de treinamento, eu vou lá e dou o treinamento completinho para que ele faça, então, esses procedimentos de final de jornada. Com isso, então, diminui a chance da máquina parar. Pessoal, isso aí é um exemplo que eu dei de recuperação. Existem outros, pesquisem na internet. Mas tem mais uma etapa, pessoal. Planejar, analisar falhas, aí o FEMEC, a gente ainda vai ver nos exercícios, vocês vão ver que ajuda, e planejar como agir diante dela no futuro. E se isso acontecer de novo? Eu quero continuar convivendo com esse problema. Vou analisar as falhas, tá, pessoal? Neste ponto o FEMEA nos ajuda. É uma ferramenta que diagnostica vários tipos de falhas, faz uma análise para ver quais são as de maior risco, e a partir dali a gente prioriza onde atacar. Muito bem, então o meu plano é instalar um sistema redundante. Vou comprar uma máquina reserva, vou deixar ela a postos ali. Qualquer máquina similar que falhar, eu vou lá e coloco ela no lugar para funcionar. Seria uma forma. Claro que aí tem um investimento a ser feito, tem que avaliar, é um investimento à luz do que você já aprendeu em análise de investimentos. Aqui, pessoal, os ganhos estarão relacionados com o prejuízo ou o potencial prejuízo que eu tenho que apurar. Né? O que me custa perder um cliente, o que me custa
deteriorar a qualidade do produto, o que me custa atrasar um cliente, levar uma multa, e isso aí é que eu vou confrontar então com o meu investimento. Então aí tem uma série de repercussões financeiras importantes que vão também nos direcionar para investir mais ou investir menos. Óbvio, né? Situações mais graves, falhas mais graves, requerem uma atenção especial e talvez algum investimento maior em prevenção, né, em planejamento para o futuro. Falhas menores, talvez eu conviva com eles. Então, a gente usa técnicas de priorização e o FEMEA vai nos ajudar. Poderia fazer outras coisas. Vamos instalar um Poca-Yoke. Vai ter um sisteminha eletrônico em cada máquina, que se a máquina não ganhar a lubrificação de final de jornada, se ela não for limpa, vai ter alguns sensores ali estrategicamente posicionados, pego lá o pessoal da engenharia, que vão apitar, vão dar um barulhão, um alarme, o cara não fez a manutenção. Aí não tem como o cara esquecer, né? Esse é o Poca-Yoke. Mesmo que ele saia meio apressado, ele vai ter que voltar. Porque vai apitar um alarme, esse alarme, a gente chama isso de Poca-Yoke, vai fazer com que ele retorne e faça a manutenção de final de jornada. E seja no caso do Poca-Yoke, seja no caso da redundância, ou treinamento, ou outra atitude que eu venha fazer, sempre tem que analisar o retorno de qualquer investimento. O plano de continuidade é aquele plano de emergência. Tudo bem, eu tenho que botar logo a máquina a funcionar para continuar atendendo meus clientes. Então, por isso que se chama continuidade. Para isso serve, então, a minha redundância. Planejamento da continuidade do negócio, então, requer uma máquina reserva que entre no lugar das titulares, tão logo apareça o problema. Muito comum aí hoje em dia, né, as empresas alicerçadas em softwares, ERPs, vocês já sabem disso, né? De repente os dados da empresa estão todos lá num servidor, e aí se dá um incêndio, alguém entra lá e rouba o servidor da empresa. Hoje com tecnologia tudo é muito fácil, né, pessoal? Contrata uma nuvem, faz diariamente um backup disso aí para a nuvem, é uma forma, ou então também para um servidor redundante, é muito comum, que às vezes está na casa do dono. Se acontecer um sinistro qualquer, ou entrou um vírus lá no sistema, inutilizou, não tem mais como operar com aquele servidor e a empresa tem que tirar nota, tem que continuar servindo, não quer parar, quer continuar operando, vai lá e pega o outro servidor, se for uma redundância, ou então começa a operar com a nuvem. Então o planejamento da empresa nesse caso, né, pessoal, para não parar, para continuar funcionando, aconteça o que acontecer, seria o sistema em nuvem, seria a base de dados em nuvem, ou seria um servidor redundante. Existem outras tecnologias, só estou dando alguns exemplos aí que a gente vê por aí. Mas eu gostaria, pessoal, e aqui tem, pensem em mais algum outro exemplo de plano de continuidade. A ideia de continuidade de negócio, pessoal, ela está muito associada a desastres naturais, situações aí, inundação, incêndio, roubo, entrou um vírus e comprometeu toda a rede da empresa, situações assim que hoje em dia são possíveis, né? Até ataque terrorista, e agora a gente está vendo, depois desse tal de coronavírus, aí vocês vão ver que vai ter muita empresa também se preparando para esses momentos com planos de continuidade. Enfim, cada vez mais as empresas tentam, claro que isso envolve recursos, né? Mas elas tentam se preparar para essas situações mais de sinistros, desastres, sejam eles naturais, não naturais, não interessa. Eu me lembro de uma empresa, pessoal, que tinha como plano de continuidade o seguinte: a empresa tinha um pavilhão com um bom espaço, então as máquinas estavam embaixo e os escritórios em cima. Porém, a empresa estava numa área passível de alagamento. Qual era o plano de continuidade? Caso desse um alagamento, e todo mundo já estava preparado e treinado para isso, as máquinas seriam posicionadas no piso superior. Então, montar um plano de atuação lá para que rapidamente a empresa então pudesse colocar os equipamentos no piso superior, ia me espremer um pouquinho o escritório, mas iam conseguir operar, já tinha instalação elétrica para tudo. Eles falaram com o pessoal especialista e viram que era viável. Então eles sabiam que de um dia da inundação a gente passa todo mundo para cima até que a situação volte ao normal, mas a empresa não para. Isso é plano de continuidade. Ache um exemplo de vocês. Muito bem, pessoal, estamos terminando, tentei dar aí uma coleção de exemplos, mas agora vamos para o trabalho prático. Vamos para as planilhas, vamos para os exercícios, a gente vai estudar na prática agora. Vamos adiante.